E é por isso, igreja, que quando nós falamos de uma noite profética, nós temos que entender sobre o acesso que nós temos à profecia. E eu tenho carregado uma palavra comigo nesses dias, porque vivemos em um evangelho difícil. Estamos em um tempo onde o evangelho está se aniquilando. Antes, igreja, eu nem sei se eu posso falar, se está ao vivo. Está ao vivo? Não, melhor ainda. Melhor ainda, agora eu posso falar, mas se quiser gravar também não tem problema. Antes, quando a gente falava de macumbaria, falava de outras religiões, que eu já preguei uma vez e caiu a live porque eu falei isso. Se falasse de macumbaria, de outras religiões, era algo que era escondido, oculto. Quando você falava mal de Deus, quando todo mundo ficava quietinho. Hoje, isso está exposto e o evangelho está silenciado. Então nós vivemos em dia difícil, porque se eu prego contra o pecado, antes eu pregava contra o pecado, as pessoas saíam do pecado e vinham para a igreja. Hoje você prega sobre o pecado, as pessoas saem da igreja. O que eu quero dizer para você, igreja, é que nós temos que recapitular algumas coisas que o Senhor nos ensinou. Para quem está mais velho, e você que está chegando agora, eu quero te dizer algo, que esse evangelho de felicidade não é o evangelho que os pastores, que pelo menos que eu conheço aqui, que nós pregamos. Em nenhum momento eu posso prometer a você, através de uma profecia, eu prometer algo felicidade. Porque não foi isso que o Senhor Jesus nos deixou, que Jesus nos diz para a gente ter bom ânimo. Que o Senhor Jesus nos diz para a gente se alegrar quando a gente vai na casa do Senhor. A alegria que a Bíblia nos ensina, a alegria que o Senhor nos ensina está no Santo Espírito de Deus. Está a sentir a presença dEle, está no ser amado. E as pessoas têm procurado um evangelho fácil, que não existe. As pessoas têm procurado evangelho igual procura trabalho, fácil. Aquele que vai ficar de boa no ar-condicionado. Não é isso, igreja. E por isso que nós temos que entender que o acesso ao Senhor é livre, mas o caminho é estreito. Peraí, pastor, como assim o acesso é livre, o caminho é estreito? A palavra do Senhor vai dizer em Romanos 8, é isso que eu vou ler aqui, Romanos 8 vai dizer assim, portanto, 8, 1 e o 2, vai dizer, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Presta atenção. Paulo está dizendo assim, portanto, não há condenação. Quantos aqui já viveram uma vida de condenação? Levanta a mão. Todos nós, porque existia condenação sobre a sua vida. Aquele que há uma vida de condenação não há mais, porque estão em Cristo Jesus. Estar é uma posição. Estar é um lugar. E quando você está em Cristo Jesus, Paulo está dizendo assim, você está posicionado. Então não tem condenação, não tem pecado sobre a sua vida. O pecado cai por terra. Igreja, entenda algo, o nosso Jesus Cristo morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Posso ouvir um aleluia? Posso ouvir um amém? Talvez você pergunte, pastor, por que Jesus Cristo morreu e ressuscitou? Para que você saia do pecado, você estava condenado. Então as pessoas que não conhecem Jesus estão vivendo uma vida de condenação. A igreja ela não começou, igreja, em Gênesis. A igreja ela não começou quando Moisés fez as leis. A igreja começou quando Jesus Cristo morreu e ressuscitou. E o Espírito Santo veio sobre aquele povo. Ali a igreja começou, porque não havia mais condenação, porque Cristo estava sendo anunciado. Eu quero te dizer algo, a nossa cruz não carrega um Jesus, a nossa cruz está vazia. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um aleluia? Pastor, o que são essas condenações? Igreja, pode ser tantas coisas, nós podemos fazer uma lista. Mas eu vejo que no meio do povo de Deus tem condenações que estão fazendo você voltar para trás. Uma delas, igreja, a opressão, a pressão, a depressão, a ansiedade. São muitas coisas que estão acontecendo. Eu quero que você entenda algo. Quando Jesus morreu e ressuscitou o terceiro dia, a Bíblia vai relatar que aconteceu um grande evento. Qual evento foi esse, pastor? O véu se rasgou. O caminho se abriu. E por intermédio de Jesus, nós podemos sentir a presença do Espírito Santo. Quem está entendendo agora, diga amém. Por estar em Cristo Jesus, nós podemos e vamos e estamos sentindo a presença de Deus. Então o acesso ele ficou livre. Então quer dizer, pastor, se eu chegar perante Jesus,
e aceitar Ele, e falar com Ele, conversar com Ele. A condenação não está sobre mais a minha vida. Sim, a Bíblia diz, se o seu coração crê, com os seus lábios declara, você será salvo. Mas nós vemos uma geração que declara com os lábios, mas o coração está distante. Por isso que você vai ver muitas pessoas que vão passar pela igreja e vão sair dela. Porque a boca está declarando, mas o coração está distante. Igreja, se Deus quer fazer algo para a sua vida, quando Deus quer fazer algo na nossa vida, primeiro Ele examina o nosso coração. Ele vai chegar no Vitor, é Vitor? Aceitei, é o meu xará. Ele vai chegar no Vitor e vai ver, Vitor, deixa eu ver como está o seu coração, como está o seu acesso, quais as suas intenções. Deus vai ver como está preparado o coração do Vitor. E é interessante porque quando esse acesso a Deus no nosso coração e nosso coração com Deus é onde o Senhor examina e trabalha dentro de nós. Isso é interessante. Quando existe a palavra de Deus, quando existe a oração, quando existe o conhecimento, são ferramentas para o Espírito Santo nos transformar. Por isso que muitas pessoas erram por falta de conhecimento, porque quando o Espírito Santo visita, não tem o que usar para transformar ele. Por isso que Davi diz, pastor, ele guardei a palavra no meu coração para não pecar, porque quando o Espírito Santo visita, quando Deus visita, Ele examina o coração. E quando Deus examina o coração, Ele usa aquilo que está lá dentro. E a boca fala que o coração está cheio. E nós podemos ver, já que é uma noite profética também, falando sobre acesso livre e o caminho estreito. No meio desse caminho estreito, igreja, é importante as profecias, porque vai fazer você voltar ao propósito, vai fazer você se ligar de onde você está caminhando. Eu posso falar de um homem aonde profetas passou na vida dele, Davi. Interessante porque Davi, quando ele foi consagrado, quando ele foi ungido, Davi não estava pronto. Mas a Bíblia vai dizer que quando o profeta vai na casa e pergunta ao pai de Davi, onde está ele? Não é esse, não é outro, é Davi. Então chama lá Davi, e a Bíblia diz que quando ele unge Davi, o Espírito de Deus se apodera em Davi. Mesmo não estando pronto, o Espírito de Deus se apoderou em Davi. Tem muitas pessoas que falam, eu preciso estar pronto. Para mim fazer o chamado, eu preciso estar pronto. Ei, presta atenção, Davi foi consagrado. Não sabia nem falar direito. Então o profeta passa na vida de Davi para consagrar e dizer aquilo que Deus ia falar sobre a vida dele. Ele lançou uma profecia, eu te consagro e você vai ser consagrado para governar. Mas aí no meio desse caminho estreito, Davi, os olhos de Davi começam a olhar para outra coisa. E o coração de Davi é corrompido. O que Deus faz? Usa outro profeta para chegar a Davi. O seu coração está corrompido. Agora imagina a responsabilidade de um profeta. E na frente de uma pessoa tão importante dizer que ela está errada. Por isso que eu falo, igreja, muitos de nós, talvez tem pessoas falando assim, Deus não fala comigo, Deus está em silêncio. Será mesmo que Ele está ou você não quer ouvir? Só é resposta de Deus aquilo que te agrada. Só é resposta de Deus aquilo que te satisfaz. Só é resposta de Deus aquilo que aumenta o seu ego. Eu costumo dizer que os planos de Deus, as promessas de Deus, elas não se cumprem quando a gente ganha o que a gente quer. Elas se cumprem quando a gente também está no processo, porque você passar pelo processo também é uma promessa de Deus. E as promessas de Deus também estão se cumprindo quando você está passando no processo, quando você está no meio do caminho estreito. E quando aquele profeta, ele revela o coração de Davi, Davi sabe que é Deus, Davi escuta, e Davi se coloca de joelhos e ele fala, cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova o espírito inabalável, que eu possa estar na sua casa, todos os dias da minha vida. E ele diz ainda mais que eu perco tudo, mas que eu não perca a sua. Eu quero que você entenda algo, Davi não chama a atenção de Deus quando ele matou um gigante. Davi chama a atenção de Deus quando ele se arrepende. A Bíblia diz que não teve festa no céu quando Davi derrubou o gigante filisteu. O céu, nossa, olha lá, Davi derrubou o gigante filisteu. Não, o que move o coração de Deus é quando Davi se arrepende. É por isso que eu digo, igreja, o evangelho ele não é fácil, ele é estreito, mas o acesso é fácil.
Hoje, se você ligar a tua televisão, você sente a presença de Deus. Hoje a gente toca louvor 24 horas, tem rádio gospel, gente. Tem de todos os ritmos. A Bíblia é acessível, você pode abrir no teu celular, você pode abrir no papel, você pode escrever, você entra hoje numa loja, tem um versículo bíblico na parede, você sente a presença de Deus. Esse acesso está ali, realmente o véu foi rasgado, realmente os céus estão abertos. Eu não tenho desculpa para dizer assim, eu não me arrependi por causa disso, disso, aquilo. Eu não tenho essa desculpa, porque o acesso está livre para o arrependimento. Agora, eu carrego essa palavra há dias. Eu tenho que parar de trazer burocracia para se chegar à presença de Deus. Porque pastor, para mim se chegar à presença de Deus, varão valoroso, eu tenho que orar 1 semana, 3 dias, subir ao monte, parece um narrador falando, orar 1 semana, subir ao monte e dizer para Deus que eu estou aqui, e Deus eu quero você, eu quero Deus, eu tenho que usar um sapatinho de fogo e sapatear e ir para cima, não. O que chama a atenção de Deus não é quem grita, é um coração que grita. É quando o Senhor examina e vê que existe sinceridade. Porque pregar os fariseus pregavam. Da lei os fariseus sabiam. Mas Jesus falou, vocês sabem muito por fora. É bonito por fora, mas por dentro está tudo destruído. Não existe igreja do evangelho fácil. Pastor, mas onde está a alegria de buscar o Senhor? Eu vi o irmão aqui até falando, eu gosto muito desse versículo, Romanos 12, onde fala sobre a mudança de mente, onde fala sobre a mudança de você sair dos padrões do mundo, não sair do mundo, sair dos padrões. Porque no mundo você vai continuar, ou você vive aonde? Nós vivemos aqui, não somos aqui, mas vivemos aqui. Ele vai falar sobre os padrões do mundo, depois ele fala sobre a boa, perfeita e agradável vontade de quem? Do irmão que falou aqui? A vontade minha? Do pastor? De Deus. Aí as pessoas perguntam sobre esse acesso, desse caminho. Tá difícil, pastor. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Igreja, nós temos que andar com alguns pilares no nosso coração. Primeiro, se você não está orando, você já não está na vontade de Deus, que Ele quer que você ore. Começa pelo básico. Se você não está frequentando uma igreja lendo a Bíblia, você também não está na vontade de Deus, porque não existe isso. Se você também não está jejuando, você também não está na vontade de Deus, porque também a Bíblia diz que tem que fazer isso, e é da vontade dele, ele pede. Ele fala, só existe demônios que saem com jejum e oração. Ele dá bronca nos discípulos, fala, vocês não jejuaram, não oraram o suficiente para o demônio sair desse menino. Já começa aí, pelo básico. E algo que é fundamental na nossa vida, se a gente perder esse senso, essa liberdade do Espírito de nos convencer, um pilar que é fundamental na vida de um crente é o arrependimento. Porque a Bíblia diz, você fala, pastor, eu não estou em pecado. Mas a Bíblia diz que a pessoa que fala que já não está em pecado, já é pecador. Então você ser um orgulhoso, falar que não precisa se arrepender, misericórdia da sua vida, irmão. Uma vez chegou o irmão e falou assim, pastor, eu quero conversar com você, da minha igreja. Eu falei, sim, mano, vamos conversar, chega aqui, fala comigo o que aconteceu. Tem um pecado assim, sensado que eu estou vivendo. E não sei se alguém contou para o pastor ou falou para alguém. Tá falando na pregação de mim. Eu falei, rapaz, você e mais 300 na fila. Só você tem esse pecado? Eu falei, rapaz, você inventou. Só você faz isso? Meu Deus do céu, você é bom mesmo, hein? Satanás usou você para dedéu, hein? Sabe o que eu quero dizer, igreja? Que o arrependimento é colado com o evangelho. Nós estamos fazendo o oposto. Estamos encontrando desculpas. Estamos querendo dar satisfações, mais ou menos se arrepender, que é o essencial na vida de quem quer levar a vida com o Espírito Santo. É o essencial de quem está no meio do caminho perguntando o que o Senhor quer de mim, o que o Senhor quer fazer comigo. Quando Deus usa um profeta, igreja, ou é duas coisas, vai doer em você, amém? Uma vai doer, ou é desobediência, ou
ou é para te jogar no chamado? A desobediência é que dói mais, mas é necessário. Glória a Deus que Deus está usando alguém ainda para te dizer o que deve ser feito. Agora, para levar o chamado, também dói porque tem muita gente que não aceita, mas você não pode às vezes aceitar o chamado meu, do pastor, de tantas pessoas, mas do Senhor não tem como fugir. Porque Deus, Ele não erra, irmão. Olha que interessante. A palavra de Deus vai dizer que não fala o momento, qual o momento que Jonas é chamado de profeta. Mas muitos acreditam que Jonas já é chamado de profeta a partir do momento que ele ouviu a voz de Deus e já se tornou profeta. Ele ouviu uma direção do Senhor para ele repassar daquilo que o Senhor ia fazer, ele já se tornou um profeta. Mas quando Jonas ouviu, ele parou para pensar nele. Quem está entendendo, diga amém. Ele parou para pensar como, ele imaginou algo que como ele imaginou que seria, não como o Senhor queria fazer. Ele trouxe a imaginação, não, vai ser assim, assim. Ih, rapaz, não quero esse negócio, não. Jonas investiu para fugir do Senhor. Porque a Bíblia diz que ele comprou, ele não ganhou. Ele comprou uma passagem. Falou, ó, vou vazar daqui. Jonas tinha uma missão, desobedeceu. Ele desobedeceu essa missão porque ele questionou como ia ser feito. Muitas vezes, igreja, nós fugimos do chamado porque questionamos ao Senhor como que vai ser feito. Como se Deus fosse incapaz de nos proteger, de nos direcionar, de cuidar de nós, de nos sustentar, porque a minha vida é o que mais importa para mim. Sabe por que existe igreja? Para ouvir a voz de Deus. Sabia disso? Isso é igreja, porque é um corpo só. Então, se a igreja é um corpo, ela tem um ouvido, 2 ouvidos. E esse ouvido escuta a mesma coisa. Esse ouvido, essa boca fala a mesma coisa. É por isso, irmãos, que nós ouvimos a voz de Deus e replicamos ela. Por quê, pastor? Porque se eu for perguntar para cada um o que cada um acha, mas se nós formos perguntar o que o Senhor acha, nós temos que submeter. Por isso que eu creio que num corpo da igreja é necessário, se for falar da parte do ser humano, do corpo do ser humano, eu creio muito que o profético é o evangelismo eu creio muito que o profético e o evangelismo é a boca de uma igreja. Porque anuncia aquilo que é melhor do Senhor. Pastor, mas no meio desse caminho as coisas estão difíceis, a Bíblia vai falar em uma parábola que Jesus nos ensina, e essa parábola Jesus deixa bem claro, falou, existe uma porta que está larga. Essa porta ela é fácil de entrar. Porém, aí ele fala do caminho, né? Porém, ele leva à perdição. É fácil. Você não precisa nem fazer força. Existe a porta estreita. Essa porta estreita te leva à vida eterna. É a mesma coisa que eu trago aqui sobre a condenação. Quem não está posicionado em Cristo Jesus não está na porta larga. Então, por isso, igreja, que quando Jesus fala sobre essa parábola, ele está falando de um posicionamento. Falando, e aí, você vai aonde? Aqui é a perdição, aqui é a vida eterna. Ah, Deus, mas é difícil, está difícil, beleza, irmãos, qual é a perdição? Depois a gente vê. Então, aqui eu estou contando. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, todavia me alegrarei, porque eu estou no caminho certo. O caminho é estreito, mas é o correto, é o que o Senhor escolheu. Podemos falar também sobre o caminho estreito, podemos falar de Moisés. De Deus dá uma ordem, Moisés falou, Moisés, o seguinte, olha para trás. Deus, está vindo um exército lá. Os filisteus estão para cima, estão querendo pegar a gente na pancada. No final da aula. Estão querendo pegar a gente. O que Deus fala para Moisés? Moisés, só vai, meu querido. Só obedece, por favor, só obedece, vai. Moisés vai lá, cajado, pá. Aí Moisés olha para frente, encontra o mar, olha para o lado, vê montanha, olha para o outro lado, vê montanha, olha para trás, vê o exército.
Fala, meu Deus, não tem saída. O caminho está estreito, está difícil. Olha, peraí. E naquele momento eu acho que Moisés falou, é Deus, sei lá agora. Aí que Deus fala, ó, mas bate aí na rocha que eu vou abrir o mar para você passar. Estreito, amém ou não amém? Mas Deus livrou aquele povo, amém ou não amém? Irmãos, quando você não vê uma saída, o Senhor tem uma saída. O mais estreito que seja, quando você não vê, o Senhor vê. É por isso que a obediência é melhor que o sacrifício. Você profetizar no caminho, igreja, é você ter a certeza daquilo que Deus vai fazer no futuro. É você professar, por isso que em um vale de ossos secos, profeta Jeremias, podemos falar do profeta Jeremias, é muito interessante, porque Deus leva ele a um lugar aonde ele só enxerga ossos secos. E Deus fala com Jeremias, profetiza. Quando Jeremias profetizava, os ossos se mexiam. Quando Jeremias profetizava, o Senhor soprava vida. Será que não está aí, igreja? Será que não está aí a chave? Será que não está aí a chave? Presta atenção no que eu vou falar aqui agora. Eu quero que a igreja glorifique, amém? Se o seu casamento não está bom, se no teu serviço não está abrindo porta nenhuma, está difícil, é osso seco, é vale. Se você está no fundo do buraco, é vale. Quando você profetiza, o Senhor faz os ossos se mexer. Quando você profetiza, os ossos do seu casamento começam a ter vida. Quando você profetiza, o Senhor começa a direcionar uma porta de emprego. Quando você profetiza, o Senhor muda o cenário. Quando você profetiza contra a depressão, e quem quer profetizar a igreja também, é o oposto da murmuração. Eu não quero entrar nesse fato da murmuração, porque glória a Deus, aqui em Centenário do Sul nós temos um povo que não murmura. Só a pastora. E o que a Bíblia fala sobre murmuração em Filipenses? Tudo que for fazer, não murmure, não causa contenda, para que vocês possam ser luz aonde for. Está dizendo ele, no meio de um mar de corrupção, você é uma ilha de honestidade. No meio de uma escuridão, você é a luz que ilumina. Isso é uma pessoa que não murmura. Por que eu vou ouvir da boca de quem fala de Jesus, quem só reclama? Por isso que a Bíblia vai dizer que a mesma boca que diz bênção não pode ser a mesma boca que amaldiçoa. Aí a pessoa vai lá no meio do caminho e reclama. Fala, murmura. E quer que Deus faça o Deus. Por que o Senhor não fez? Porque o resultado da murmuração é você enterrar as promessas de Deus sobre a sua vida. A murmuração é a sepultura das promessas de Deus em você. Porque muitas coisas o Senhor nos dá e a gente murmura. Como algumas coisas também o Senhor nos dá e Ele examina o nosso coração, assim como Ele fez com Isaac. Eu estou vendo, Abraão, que você está muito apegadinho com esse menino aí. Está muito saidinho, peraí. Sacrifica Isaac. Amém, Senhor. Amém, Senhor. É melhor obedecer, né? Vamos. Igreja, as coisas de Jesus, a gente pensa que as coisas de Jesus é dar tudo certo. Não, Entenda algo. Excelência é diferente de perfeccionismo. Quando você fala assim, nossa, isso aqui está perfeito, toma cuidado, porque você ofende ao Senhor, porque só Ele é perfeito. Eu falo, nossa, que negócio bagunçado, desorganizado, como pode isso? Presta atenção, igreja. Jesus levou uma multidão para a montanha. Os caras cheios de fome, mandou eles sentar. Quando Jesus falou assim, o que tem para comer? Tinha nada.
Que bagunça que Jesus fez, né? Nossa, não tinha nada. Aí um menino inocente fala assim, peraí, tem 5 pães e 2 peixinhos. Eu fico imaginando. Se eu tivesse 5 pães e 2 peixinhos, eu não ia falar para a multidão que eu tinha de comer. Mas um menino falou, tem 5 pães e 2 peixinhos que Jesus fez, multiplicou. Nossa, que bagunça, né, pastor? Bagunça não, é necessário. Mesma coisa, Jesus também fez uma mesa, preparou um banquete e chamou, vem todo mundo, vem você que está aí, vem os certinhos que estão dizendo, os caras, vem. Eles não vieram, deram queixas, e Jesus chamou os doentes. Então quer dizer, quando Jesus preparou uma mesa para todo mundo comer, a multidão não veio. Mas quando Jesus levou a multidão para o monte, não tinha de comer, Jesus teve que multiplicar. Aí mostra a intenção, nessa passagem, quando a multidão não veio, Jesus mandou chamar os doentes veio. Porque a multidão só queria ver o milagre do pão, e os doentes só queriam ver Jesus. Igreja, o caminho é estreito. Nós não podemos te prometer uma felicidade. O que nós podemos te prometer é uma vida com Deus. E essa é eterna. Eu estou com essa frase na minha cabeça esses dias. Deus, Jesus, Ele pergunta, o que você tem para oferecer para seguir Ele? E Satanás pergunta, o que você quer? Para estar comigo. Quando Jesus estava debilitado no deserto, Satanás ofereceu o quê? Pega essas pedras e transforma em... E Jesus estava com fome, igreja? Imagina, 40 dias e 40 noites. Como você achava Jesus? Rapaz, se você jogasse fubá, ele comia. De tanta fome, que 40 dias e 40 noites, se jogar um fubá na tua frente, você mastiga. Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Só que Jesus está ensinando que no meio do caminho, às vezes no meio do deserto, o teu espírito tem que estar forte para que você possa dominar a carne. Ou tem pessoas que acham que Satanás vai aparecer pintado de vermelho, um garfo na mão dizendo assim, tudo bem? Fulano, quero destruir a tua vida. Tem gente que acha que é isso. Não é isso. Ele vai aparecer oferecendo aquilo que você quer. Uma embalagem diferente, de um jeito diferente. Pastor, como que eu sei se eu estou no propósito, se eu não estou no propósito? Igreja, começa pelo básico. Você se arrepende. Se eu não me engano, foi Spurgeon que falou isso. Ele falou assim, eu me batizei. Foi lindo. Quando eu me batizei, eu deixei o velho homem ali, para trás. Mas ele falou assim, mas o desgraçado sabe nadar. E me atormenta todo dia. E todo dia eu tenho que matar ele. O nosso processo de conversão está assim. Ou todo dia você acorda com vontade de ler a Bíblia, de orar. Ou agora, vamos para a igreja, estou motivado. Não, todo dia. Se eu não estou, um dia eu estava no chuveiro orando e nada. Falei, nossa Deus, está de mal de mim? O que eu fiz? Pá. O Espírito Santo veio. Mas veio de arrependimento. Sabe aquela conversa séria? Agora não tem mais isso, né? Mas antigamente, você desobedecia uma professora, vai lá conversar com a coordenadora. O negócio lá era sério. Sabe essa conversa séria com o Espírito Santo? Na hora que eu estava no banheiro, ele veio. Pá. Já senti que era o Espírito Santo. Eu não pulei, não fiquei chorando lá, cantando, não. Ele falou assim, sabe por que você não está sentindo nada? Eu falei, por quê, Senhor? Porque você é raso. Está sendo raso. E se você se aprofundar, se arrepender mais e mais das suas vontades, sabe porque muitas vezes a gente vem para a igreja e fala assim, eu já estou pronto para me batizar, estou pronto para ir para a igreja, estou pronto para ouvir a palavra, estou pronto para... Não existe. Irmão, você não chegou no céu ainda, acorda. A pessoa lá quer se batizar, fala assim, estou pronto, que bênção, amanhã mesmo você vai para o céu. Batista, ele está pronto, já vai para lá.
Ah, porque eu não quero me batizar, porque se eu batizar eu vou ter que parar de pecar. Então todo mundo não parou, ninguém parou, igreja. Mas o pecado não vai ter mais autoridade contra a sua vida. Porque não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque quem vive a graça não vive a desgraça. A graça é o quê? É permissão para me pecar, não permissão para mim sair do pecado. É estampada, fala assim: ei, Satanás, você não tem autoridade na minha vida, porque a graça de Deus me tirou disso. A Bíblia também diz que no meio do caminho, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Portanto, permanecei firmes. Fala legal, permanecei firmes. O que é firme, igreja? Teimoso. Quem é teimoso aqui, levanta a mão. Então usa a teimosia para as coisas de Deus. Para de ficar sendo teimoso por causa de dinheiro, por causa disso. Não, teimoso na palavra. Ó, isso aqui, vamos fazer, vamos lá. Uma das teimosias, que a apóstolo diz, permaneçam firmes. Quer dizer, teimoso daquilo que você aprendeu. Que ele fala assim, não se submetam novamente. Porque quem for liberto, liberto está. Porque não se submeta novamente ao pecado. O que é submeter ao pecado? Apareceu, oh meu Deus. Aí você quer que o pastor... Não, o pastor tem que abraçar. Pode abraçar o pecador, o pecado não. Não, que os irmãos que não chegam sentadinho. Pecou, meu Deus do céu. Eu sei, igreja, que a gente não pode matar aquilo que Deus tem para fazer em você. Mas a gente, como homem de Deus, amém? Como pessoas que amam o primeiro amor, quer que você seja tocado, a gente precisa provocar em você um arrependimento. E eu não vou provocar um arrependimento dizendo assim, ah, que bonitinho, continua assim. Ai, como Jesus te ama, frufru. O evangelho que João pregava era o evangelho de arrependimento. Ele dizia assim, arrependei-vos, Cristo está voltando. Jesus está vindo em você, está perdido, você está assim, está assado. Ou você acha que ele fazia assim, oi gente, tudo bem? Vou fazer um cachorro quente aqui agora, vocês vêm aqui e eu vou falar de Jesus. Hoje está mais fácil. Vem aqui agora que eu vou mostrar para vocês como é que deve ser, sabe? Vem aqui que nós vamos fazer um... Não, ele já pregava. E quando Jesus apareceu, ele falou, eis ali o cordeiro que tira o pecado do mundo. E João também passou uns bocados, igreja. E depois que ele foi preso, ele falou, mano, será o que eu falei está acontecendo mesmo? E Jesus, para honrar aquilo que João falou, mandou os discípulos, manda avisar que o povo está sendo curado, que o povo está sendo liberto, que aquilo que ele profetizou, eu estou fazendo. Eu quero que você entenda algo, igreja. Jesus é a resposta de uma profecia, mas você também é. Então você parado, você é o vale de ossos secos. Então essa noite, levanta a tua mão direita em nome de Jesus. Separado, você é o vale de ossos secos. Eu declaro sobre a sua vida ossos, ministério, evangelho seja anunciado através de você agora, em nome do Senhor Jesus. Diga-se comigo, poder, autoridade. Diga poder, autoridade. Deus não deu isso a um anjo, deu isso a você. Por isso, quando nós professamos, quando nós profetizamos, o Senhor faz. Quando Samuel escuta a voz de Deus, a Bíblia vai dizer, tudo que Samuel falava, acontecia. Porque Samuel era bom? Não, porque Samuel tinha o poder e a autoridade de Deus. Às vezes se acontecer alguma coisa, como já aconteceu de eu profetizar, não é porque eu sou bom, é porque existe poder e autoridade de Deus. Agora, existe duas coisas diferentes. Você quer marcar uma geração? Tem unção e caráter. Quer só passar na vida das pessoas, tem unção. Unção e caráter vai fazer você deixar legado. Porque a unção, ela não protege ninguém. Já passou muita gente na minha vida com unção e caiu. Você também já passou na vida de vocês? Já passou muita gente com unção e caiu. Agora, o que vai proteger você não é a unção, é a santidade. Aleluia. E protegeu Sadraque, Mesaque e Abednego, que está no meio do fogo, foi a santidade.
que protegeu Daniel da cova dos leões foi a santidade. O que fez pegar fogo no sacrifício de Elias foi a santidade. Tá, qual que é o processo da santidade? Primeiro passo da santidade, arrependimento. Deus, não significa que você já é um santo, igreja, mas Deus está se separando para isso. Apóstolo Paulo também diz, de glória em glória, de vitória em vitória, estou sendo o quê? Transformado, já não sou mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Apóstolo Paulo, ele olha para tudo que ele tem e fala assim, ó, de certo ele comunica com uns par de gente, vem aqui, vocês estão vendo o que eu tenho? Não, sim, estamos vendo. Então, tudo que eu tenho, eu considero como perca, porque eu encontrei Jesus. Minha casa, minha família, meu dinheiro, meu destino, perdi, eu encontrei Jesus. A Bíblia vai dizer, eu sou o caminho, a verdade, a vida. É difícil carregar a verdade hoje, igreja? Sim ou não? Sim. É o estreito. Por que ele é o caminho? Porque só ele, só por ele que a gente chega no Pai. João estava preparando esse caminho estreito. É até interessante que nesse caminho, igual eu falei para vocês, que haverão propósitos para que você saia do propósito. Nesse caminho de propostas, se você não estiver cheio da palavra, você vai estar cheio de si. Se você estiver cheio de si, você vai cair na tentação. Por isso que tem pessoas que falam assim, pô pastor, depois que eu fui para a igreja, depois que eu fui, parece que o inimigo se levantou de um jeito, tá difícil. Claro, irmão, antes você estava deitado com ele. Claro, irmão, imagina, você vivia na escuridão, acendeu a luz, a sujeira veio, irmão. Vamos limpar. Eu sempre costumo dizer isso. O Espírito Santo, igreja, é mais ou menos assim. Para que você entenda bem, nós estamos até desenhando para você aqui. Para que você, né, pastor, já quer desenhar e pintar, estamos até pintando para você. É mais ou menos assim, quando você vai na casa de alguém, num casal hoje, de uma pessoa. Essa casa normalmente tem 3 quartos. Você ocupa um quarto, outro quarto dos seus filhos, ou sua mãe, sei lá, alguém. E o outro quarto a gente chama quarto de quê? Quarto o quê? Isso, dividir um pouco. Visita de bagunça. Mas para muitos é para ser quarto da visita. Mas se torna um quarto da... Porque esse quarto não está ocupado. Então vai lá, né? O homem que falou a bagunça aí está lascado hoje com a mulher, viu? Está lascado. E Deus tenha misericórdia da sua vida, se arrependa. Mas vamos dizer que era o quarto da visita e se tornou o quarto da bagunça, por quê? Sobrou o step do carro, joga lá. Sobrou ferramenta, você bota lá. Aí amanhã sobrou uma vassoura que ela acha que vai usar de 1940, acha que vai usar em 2050 e deixa a vassoura lá. Ah, isso aqui eu não posso perder, meu Deus do céu. Isso aqui é quando o Ícaro era pequenininho e o primeiro dia que ele falou amém. Leva a Bíblia lá. Brincadeira, tá passando. Deixa lá no quarto. Aí chegou um dia, chegou alguém muito especial, bateu na porta. Tudo bem? Estou aqui de passagem. Mas eu vim para ficar. Você tem algum quarto para mim? Aí o que acontece? Aí olha para a cara do marido e da esposa, vai para os filhos. Então, esse quarto está cheio de... Não tem como você ficar. Aí você fica constrangido, fala, meu Deus do céu. Igreja, assim é a nossa vida com o Espírito. Quando Ele visita você, Ele não encontra o lugar que é dele. Porque está cheio de coisas que você achou que ia usar um dia. Coisas que você gosta. Está naquele lugar. Mas existe uma oportunidade. Tem como você falar, Espírito Santo, não sai daqui, porque eu vou arrumar esse quarto. Existe um lugar dentro de você, igreja, que é para o Espírito Santo habitar. No meio desse caminho, sem o Espírito Santo, você entra na perdição. No meio desse caminho, sem o Espírito Santo, não vai dar certo.
E se te chamar de louco para entrar nesse caminho, fica tranquilo, porque chamaram Noé também. Noé gastou tempo, Noé gastou dia martelando, ele e a família lá sozinho. E o pessoal, olha que cara doido. Olha que cara maluco, olha que, eu acho que chamaram até de burro. Olha que cara burro que está aí, ó, fazendo uma árvore dizendo que vai chover. E muitos vão olhar para você, olha que cara doido indo lá na igreja. Olha que cara doido fazendo estudo. Olha que cara doido fazendo parte do louvor, pode chamar. Porque no dia que vier o Senhor, no dia que veio o dilúvio, a hora que fechou a porta, não olhou, vamos ver quem acreditou na minha loucura. Só tinha ele e a família dele. Por isso, para toda pessoa que fala assim, pastor, eu estou pensando em abrir um negócio, eu estou pensando, você ouviu a Deus? Ouvi a Deus. Eu falei assim, então beleza, cara, mas primeiro, fala com a tua família também, porque se a sua família te apoiar, se der errado, ela vai te abraçar. Se der certo, ela vai te abraçar também. E a família de Noé abraçou, glória a Deus, amém ou amém? Agora, Jó foi diferente. Jó, Deus falou, mas não, no meio da reunião com Deus, estou fluindo aqui, amém ou amém? Já que é noite de profeta, estão fluindo, Deus está falando. Já que no meio, sabe, fez uma reunião ali, ó, Jó, Satanás pergunta, o que você tem com esse Jó aí? Como é que é o coração de Deus? Fala, não, o coração desse cara é íntegro, correto. Repara bem, no meio daquela conversa, eles estão falando de Jó, não da mulher de Jó. Já é outra conversa. Nem colocou ela no meio. E realmente, quando aconteceu tudo, quando Jó perdeu tudo, quando Jó estava debilitado, Jó não negou o Senhor. E a mulher dele chegou, ó, por que você não nega? Aquela reunião não estava falando da mulher de Jó, estava falando de Jó. Mas mesmo assim, se coloca no lugar dele também a situação, perdeu o filho, ela também perdeu tudo. Só que o coração dela ainda não era íntegro. Mas eu creio que quando o Senhor restituiu, tenho certeza que ela também sentiu Deus no negócio. E aí não tem como, é igual Tomé, tem que ver para crer, né? No meio desse caminho, igreja, o Senhor vai tocar o nosso coração. Mas no meio desse caminho, vai ter hora que a gente vai ter que tocar o coração do Senhor. A presença de Deus é algo que você tem que buscar, não é algo que tem que vir até de você. Por que você diz isso, pastor? Jesus não foi até a mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue foi até Jesus. Jesus só foi até o cego porque o cego chamou e foi curado. Jesus só foi na casa de Zaqueu porque ele chamou a atenção, falou assim, ei, ô Jesus, eu aqui, ó. Jesus fala, hoje à noite eu vou na sua casa. A salvação só chegou na casa daquele carcereiro, porque no momento que Paulo e Silas estavam lá, ele falou assim, a salvação chegou para a tua casa, é algo que você tem que buscar. Não é algo que vai vir de mão beijada. Eu acho muito interessante isso, porque Paulo e Silas, eles foram presos porque eles libertaram uma pessoa. Porque eles ministraram, falaram assim, esse espírito que está sobre a adivinhação está sobre a sua vida. Sai agora, eles foram denunciados por isso. Ficaram nus em praça pública, apanharam. Foram jogados na prisão. E o mesmo carcereiro que jogou Paulo e Silas na prisão, que humilhou os dois, na hora que Paulo teve a oportunidade de ser aquele crente cheio de vingança, agora, irmão, se depende de mim, Paulo e Silas ministrou o evangelho sobre a vida deles. Porque maior do que a vontade de Paulo e Silas era pregar o evangelho de Cristo. Por isso, irmão, que muitos vão te humilhar, muitos vão apontar dentro na sua cara, e no momento que você tiver a oportunidade de pisar em cima, é o momento de você mostrar quem é Jesus. E aí, igreja, a pergunta que o Espírito Santo te faz essa noite, que caminho que você está tomando na sua vida? A pergunta que o Espírito Santo faz essa noite, por que você coloca burocracias para chegar perante o Senhor? Por que está tão difícil falar para Deus que você precisa dEle? Por que está tão difícil você falar, Deus, eu dependo do Senhor, eu preciso de Ti? Converse com o Espírito Santo, igreja, é livre.
Não sei o que você trabalha, se é montando, lá tem muita fábrica de torneira, né? Montando torneira, ou se você trabalha dirigindo um carro, ou se você trabalha num posto de gasolina, cortando, não sei. No momento que você está fazendo aqui, você tem a oportunidade de conversar com Deus. Você tem a oportunidade de dizer, Espírito Santo, você viu ontem que eu errei? Para de achar que você está escondendo o que você pensa, o que você acha de Deus, que isso é impossível. Para Deus, igreja, nada é impossível. Existe dois caminhos, igreja, também. Ou o caminho ou você resolve ou você se afasta. Infelizmente, muitas pessoas têm escolhido a segunda opção. Porque resolver mata a sua vontade. Perdoar, igreja, murcha o nosso ego. Porque que a gente gosta muito de ouvir, que queremos muitas vezes ouvir, é que nós estamos certos. Você está legal, você está... Eu costumo dizer isso, palavra de conforto faz você permanecer onde você está. Palavra de confronto faz você se mexer. Faz você olhar e falar, cara, eu preciso mudar. Não espere, igreja, um encontro com Deus, um retiro para dizer que você não sabia que era pecado. Que Jesus pode voltar a qualquer momento. Jesus pode voltar daqui a pouco, Jesus pode voltar amanhã. A gente não sabe o dia, não sabe a hora. A gente sabe que Ele vai voltar. Talvez, igreja, você não sente mais a presença, porque no meio do caminho é profundidade. No caminho estreito, você só anda se tiver profundidade. Se você for raso, você não consegue andar. Você consegue só ver. Por isso que tem muitas pessoas que estão admirando aquilo que Deus faz, mas não estão vivendo. Não sei com o que você trabalha, mas alguém já falou para você, eu admiro o que você faz. Mas o cara não sabe quanto tempo você gastou para estar fazendo aquilo que ele admira. Você não sabe o quanto ele mergulhou, o quanto ele se aprofundou para viver aquilo que Deus tinha sobre a vida dele. Por isso que o acesso é livre e o caminho é estreito. Pastor, eu posso chegar hoje aqui e se cair diante da presença de Deus e dizer que eu estou arrependido? Sim, você pode. Não só pode como deve, porque Jesus morreu e ressuscitou para isso. Aquele ladrão que estava na cruz, ei, Jesus, olha aqui para mim. Eu estou arrependido, Jesus, ainda hoje. Você estará comigo no paraíso. Ele aproveitou a oportunidade que ele tinha. Agora, igreja, a gente tem que parar de ser aquele crente que a unção derrama sobre as nossas mãos e a gente desperdiça. A unção não te protege, mas ela também traz santidade. E você fala, como que eu posso carregar o do Senhor sendo errado? Por isso que um espírito de enganação não pode estar sobre a sua vida. Você não pode achar que você pode ir para a igreja e pode estar vivendo as coisas do mundo. Não existe esse... Você vai ser cortado ao meio mesmo. Você vai... É o pior que... Esse é pior que o demoniado, sabia? É o que fica no meio. A gente fala o crente girafa, né? O corpo na igreja e a cabeça lá fora. Você não pode entrar numa igreja e falar assim, igreja não é academia, tá, igreja? Igreja não é academia, quando eu engordar eu volto. Aí depois eu engordo eu volto. Não existe isso. Não tem essa opção. Igreja, estar em Cristo, eu falei aqui no começo, estar em Cristo é uma posição. Viver Cristo é uma posição. Andar com Cristo é uma posição. Feche seus olhos.